Olá, sejam sempre muito bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, farmácia baiana de manipulação, já consolidada no mercado magistral. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação de todo o Brasil. Estamos aqui na Bahia, onde tudo começou. Estamos também em Sergipe e Pernambuco. Eu sou Patrícia Abreu e no SingoCast de hoje vamos falar sobre tireoide, hormônios, ferro e vitaminas. Como modular a fadiga da mulher na tão temida menopausa, minha gente. No episódio de hoje, tenho convidados especiais aqui comigo para ajudar a aprender um pouco mais sobre como melhorar essa fadiga da mulher na menopausa. No episódio de hoje, tenho convidados especiais aqui comigo para ajudar a gente a entender um pouco mais e aprender como melhorar essa fadiga da mulher na menopausa. Eu tenho o prazer de receber a doutora Fernanda Medeiros. Doutora Fernanda Medeiros é médica, ginecologista, pós-graduada em ginecologia minimamente invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês e Ciências da Longevidade Humana. Ela também é sócia do Instituto Mulher, com foco de atuação em mulheres climatéricas e menopausadas, terapias hormonais e cirurgia para estética íntima. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso SingoCast. Oi, Patrícia, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente falando desse tema que eu sou apaixonada, que é a menopausa, e como a gente pode ajudar, né, as mulheres que chegam aí nessa tão temida fase. Entre elas eu, tá? Tô aqui. Quem também vai entrar nessa roda de conversa, acredite, um homem, minha gente, Paulo, farmacêutico e representante da Singular Pharma. Que bom, Paulo, ter um homem que entende do assunto e está aqui discutindo, desmistificando várias coisas sobre a menopausa, que é um assunto tão extenso, né? Olá, Patrícia. Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado em discutir essa temática tão importante para o público feminino, que é a tão temida menopausa e, consequentemente, a fadiga. Paulo tem muito que nos ensinar, viu? E também a queridíssima Rosana Morim, que é especialista em manipulação de fórmulas e gerente técnica da Singular Pharma. Oi, Ró, tudo bom? Bem-vinda mais uma vez. Tudo ótimo. Que bom é poder falar de menopausa, né? Porque até pouco tempo atrás era um tabu, as pessoas escondiam. E que bom que a gente tem esse espaço para trocar experiência e para que essa mulher saiba que tem solução, né? Graças a Deus, sempre muito bom ter você aqui, sempre preenche e nos ensina muito mais. Eu quero perguntar agora para você, já passou dos 40 anos, tem sentido que um cansaço diferente daquele que você geralmente sente, assim, algum problema no organismo, você para e pensa, nossa, estou com alguma coisa. Fique atenta, mulherada, porque essa é uma das características que acomete mulheres na menopausa. Eu sou uma prova disso, viu? A indisposição, a falta de energia acontecem devido aos desequilíbrios hormonais, alterações de humor, falta de sono. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 30% das mulheres estão vivendo este momento, esse período de transição que, sim, traz muito desconforto para as mulheres. E como eu já disse, né? Eu que o diga. Mas é importante lembrar que é possível viver bem, saudável, durante essa etapa. Como? É o que a gente vai saber agora com a doutora Fernanda Medeiros. É com ela que eu vou começar. Doutora, assim como os hormônios, né, nessa fase, eles flutuam bastante, nossos níveis de energia também. Que chato! Então, o que é que a gente precisa atentar, né? Menopausa, a gente só começou a falar de pouco tempo para cá. Então, as mulheres, até então, elas não se preparavam para chegar na menopausa. E, apesar de ser um momento muito desafiador do ponto de vista hormonal, emocional e, digamos que também social, a gente precisa atentar para outras coisas. A menopausa, ela traz sintomas pelo desequilíbrio hormonal, mas sintomas que podem ser confundidos com outras alterações. Então, sempre que a mulher chega com essa queixa de fadiga, eu estou muito cansada, eu estou desanimada, eu não tenho energia para nada, a gente não pode só focar na menopausa especificamente. A alteração hormonal, o desequilíbrio hormonal, ele pode causar isso? Pode. Mas é uma mulher que veio, ao longo de toda uma vida menstruando, perdendo ferro, diminuindo sua ferritina, perdendo seus estoques de ferro. Será que ela foi suplementada? Será que ela está com esses estoques adequados? É uma mulher que tem uma rotina extremamente estressante, que tem a mudança do seu ciclo de sono e vigília. Como estão os seus níveis de cortisol? Será que está adequado?
Os níveis de vitaminas, vitamina D dessa mulher, como tá? Como é que tá o sono dessa mulher? Então, a gente não pode focar apenas na questão hormonal. Ela é extremamente importante. Mas, como a gente não tem essa cultura de se preparar para esse momento, outros fatores também podem estar alterados e culminar na fadiga. Então, é uma mulher que chega totalmente perdida. Eu brinco dizendo assim que é uma peregrinação. Até ela reconhecer que isso pode ser menopausa e procurar ajuda do especialista, ela já foi no psiquiatra, no cardiologista, no endócrino, já chega usando um monte de remédio e sem resposta clínica. Então, a gente precisa ter essa visão mais ampla e olhar para todos esses detalhes, né? É porque mexe com tudo mesmo, né? Mexe Exatamente. com a cabeça, mexe com o organismo, com o corpo, com tudo. Eu tô passando por isso, eu tô sofrendo demais, doutora. Então, Nossa vamos Senhora. ressignificar isso aí, tá? Vamos, porque eu preciso viver bem, mais feliz. Eu sou feliz, mas eu quero viver mais feliz ainda. Agora, em relação à fadiga, né? O que causa a fadiga na menopausa? Ela não tem uma causa específica de falar assim, na menopausa a fadiga é causada por isso. Não, mas ela é causada por um conjunto de situações. Então, a própria queda hormonal, a diminuição dos níveis de estrogênio, diminuição dos níveis da própria testosterona, isso por si só já causa um desânimo, alteração do humor e principalmente um prejuízo na qualidade do sono. E se você não tem uma noite de qualidade, se você não tem um sono de qualidade, isso vai repercutir na sua energia. Então, você já não acorda legal, você não consegue produzir bem. Outra coisa que é extremamente importante, a tireoide. Muitas vezes as mulheres abrem quadro de hipotireoidismo nessa fase de vida. E aí os sintomas se misturam e você fica, o que é da tireoide, o que é da menopausa? Então a gente precisa olhar como está essa função tireoidiana, como estão esses hormônios. Porque muitas vezes você precisa suplementar isso também. Você precisa fazer a reposição dos hormônios da tireoide para poder melhorar o quadro clínico da menopausa. Vamos supor, sou sua paciente, cheguei lá com alguns desses sintomas, e aí a gente conversando, você vai me perguntar, como é que está a suplementação? Como é que está tudo? Quem pede esses exames é o médico? Ou tem que passar por vários outros médicos? Não, de jeito nenhum. É um médico da paciente. Então, o Ginecologista. ginecologista, ele precisa ter essa visão integral. Eu sou ginecologista, mas o meu foco não pode ser apenas cuidar do sistema reprodutivo. É uma mulher, tudo funciona interligado. Então, eu tenho uma tireoide, eu tenho um sistema cardiovascular, eu tenho um sistema reprodutivo, mas tudo isso está interligado. Então, essa fragmentação que a medicina trouxe, isso foi muito benéfico para a gente poder se especializar cada vez mais, entender das doenças, mas eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho essa visão do todo. Porque somos um todo, né? Não tem como fragmentar. Com certeza. Agora, a mulher para de menstruar. Muitas automaticamente falam, opa, parei de menstruar, não vou precisar de ferro. Mas pesquisas apontam que é bem diferente, não é bem assim, né? Justamente por essa falta de cultura de se preparar para isso. Então, ao longo de toda a vida, são mulheres que vieram aí espoliadas dos seus estoques de ferro, sem a reposição adequada, e quando chega na menopausa, não é que ela vai perder. A ferritina, ela tem que se estabilizar, ela não pode perder, porque ela vai diminuir por sangramento. Então, se ela não está sangrando, se não tem perda, ela tem que se manter aí estável. Mas é uma mulher que já chega com déficit, ela já chega com essa ferritina lá embaixo. Então, muitas vezes, é o momento que a gente consegue identificar e tratar isso. Agora, pode chegar uma anemia? Pode, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. A ferritina baixa é a pré-anemia. Então, justamente, essa é a nossa briga no dia a dia, né? Que a gente quer tratar isso para não permitir que a mulher chegue na doença. E ainda existem profissionais que defendem que você deve tratar apenas quando a paciente está doente. E aí eu brinco, nossa, eu não consigo ficar de braços cruzados assistindo. Aguardando. Vamos lá, tá descendo. Já você fica com anemia, a gente trata. Eu não consigo. Paulo, já que a gente está falando de ferritina, quais são os benefícios do ferro para a mulher? Bom, o ferro ele vai auxiliar na imunidade da paciente, ele vai auxiliar na questão energética, ele vai aumentar a produção de colágeno também, ele vai beneficiar a paciente na performance como um todo. O ferro é um mineral essencial para a paciente tanto na idade reprodutiva quanto no período da menopausa. Ele vai auxiliar no metabolismo energético, síntese de DNA e na respiração também. Nossa, então tem essa série de fatores aí. Doutora, por favor, Importante, né? vamos lá. Mas não só o ferro, né? Vários suplementos, vários minerais a gente precisa repor nessa fase, né? Eu acho que é importante primeiro ver a questão das vitaminas, da vitamina D, esse cansaço que vai aumentar. E às vezes você fica preso a uma referência de laboratório que já está tão antiga, né? Então precisa dosar todos, minerais, vitaminas, e a gente pode estar repondo aí vários suplementos, né? Para energia, os nutracêuticos como coenzima, resveratrol, NAD, né? Tem muita coisa que a gente pode utilizar nessa fase.
É realmente um conjunto, né? Para beneficiar a paciente. Agora, quais são as formas farmacêuticas que temos disponíveis? Vamos lá. Momento importante, né? A gente vive essa crescente de moléculas com nanotecnologia. Basicamente, citando o ferro aqui, a gente tinha muita dificuldade, a gente só tinha uma forma farmacêutica, que seria basicamente a cápsula por conta mesmo de sabor. Hoje já temos outras possibilidades. Tem o ferro TF, que vai possibilitar ser aviado em uma goma, em um shot. Isso vai aumentar a adesão da paciente ao tratamento. Ela não vai esquecer. Uhum. Essa nanotecnologia que você falou, eu queria que você explicasse, por favor, para muitas mulheres não sabem o que é. Fale para elas. É uma molécula mais biodisponível e, consequentemente, vai ter alteração organoléptica, no caso do ferro sabor. Que realmente é muito característico e hoje a gente já pode modificar isso. Ferro é amargo, né? Ele é amargo. Sim. Dos minerais, ele é o mais amargo. Então fica difícil quando você coloca num xarope, numa goma, no chocolate. Então, Uma por isso que cápsula é muito mais fácil. Sim, né? aí por isso que ele também falou da opção do TF, que é um test free, é um ferro que tem um sabor acentuado menor, né? Vamos dizer assim, menos. E aí você utiliza dessas tecnologias hoje, tem hoje na forma lipossomal, que vai melhorar, né? Outro É grande absorção. importante ter uma adesão, né? ao E outro tratamento. grande desafio da adesão ao tratamento da reposição do ferro é o efeito gastrointestinal. Sim. Né? Então, muitas vezes a paciente não tolera, porque ela tem uma dor de estômago ou o intestino fica extremamente prejudicado, o ritmo intestinal prejudicado. Com a falta dela. Não, Ou com com a ela, suplementação, certo. a depender da forma que você faça. Então, eu acho que toda essa tecnologia vem aí para otimizar melhorar também. e melhorar a adesão das pacientes, né? O conforto. Isso. E Ró, me permita, você, quando você falou do laboratório, né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito de falar para as pacientes. Se você observar, por exemplo, a vitamina D, ele coloca ali de 30 a 100. Não tem como a gente querer comparar uma pessoa, um indivíduo que tem uma vitamina D de 30 com um indivíduo que tem uma vitamina D de 80. O valor de referência do laboratório, ele separa uma pessoa doente de uma pessoa não doente. Mas a minha paciente do consultório vai ser muito além de não doente. Eu quero que ela esteja saudável. Existe uma diferença grande entre o indivíduo estar saudável ou ele apenas não estar doente. Então, eu acho que é essa medicina que a gente precisa difundir um pouco mais, sabe? A gente vem de uma formação muito focada no tratamento da doença. E quando a gente se depara com essa população envelhecendo, essas mulheres na menopausa, a gente não quer tratar a doença, a gente quer buscar saúde. E a gente não sabe ensinar as pessoas como buscar a saúde, como ser saudável. Então, eu acho que esse trabalho que a gente vem fazendo, isso aqui de estar conversando, difundindo informação, é justamente tentando orientar a população a respeito disso. Como buscar a saúde, como suplementar e não estar tomando remédio para tratar doenças, né? Porque não basta uma alimentação saudável, nem só uma atividade física. A suplementação, ela tem que acontecer. É extremamente importante. E eu brinco no consultório, eu tenho um cardzinho que eu desenho para as pacientes, e eu falo assim, ó, eu sei que você vai falar para mim que é um pouco ingrato, mas é mesmo, viu? Não adianta fazer meia boca. Tem que fazer tudo bem feito. Tem que dormir bem, tem que treinar bem, tem que comer bem, tem que fazer a reposição hormonal direitinha e tem que suplementar. Não adianta fazer 50% um e 100% outro, que o resultado não vem. Então, tem que se dedicar. Tem que se dedicar em tudo, como tudo na vida, Como tudo né? na Se você não vida. se dedicar, você não vai ter sucesso. Então, você Exatamente. tem que se doar mesmo. O difícil é a vontade, né? Porque ela está numa fase que nem a vontade tem. Mexer primeiro com esse pensamento dela, né? Isso. Nesses modelos mentais. E esse é o trabalho que a gente tem. Então, o meu lema no consultório é a menopausa pode e deve, viu, Patrícia, ser a melhor fase da sua vida. Então, Eu quero que ela seja melhor, então, da minha vida, então vamos porque, lá. doutora, eu vou te dizer, eu sou atleta, corredora, amadora, fazia até meia maratona. Hoje em dia eu acordo 4h30 da manhã e não consigo levantar da cama. sente Jesus! o impacto. Vamos aos suplementos, né? Corretos, pelo amor de Deus. Doutora, quais são os hormônios que nós, mulheres, precisamos e perdemos na menopausa? O processo de ovulação mensal é que responde pela produção, principalmente do estradiol, da progesterona e também tem um percentual aí da testosterona que é produzido nos ovários. A menopausa, ela significa uma falência ovariana. Esse ovário parou de funcionar e com isso você deixa de produzir principalmente o estrogênio, que é o principal hormônio sexual feminino. Como você não tem mais ovulação, você também deixa de produzir a progesterona e você ainda continua produzindo uma fração de testosterona, mas ela cai também consideravelmente. Então, quando a gente fala em tratar menopausa, em terapia de reposição hormonal na menopausa, estamos falando basicamente de reposição de estradiol, progesterona, principalmente nas pacientes que têm útero, e também na testosterona. Mulheres que têm histórico de câncer. Então, esse Nesse é um tema caso. extremamente polêmico e que a gente Sim. precisa também desmistificar.
Mulheres que tiveram câncer, elas têm muito mais restrição, principalmente se foi um câncer, um tumor que tinha receptor hormonal positivo e tal. Então, é uma paciente que, infelizmente, não poderá se beneficiar dessa terapia. Mas o histórico familiar por si só não contraindica. Está contraindicada a reposição naquelas pacientes que sabidamente têm a mutação genética, então, por exemplo, uma famosa BRCA1, BRCA2, e que não foram submetidas à mastectomia. Então, eu tenho pacientes que eu acompanho no meu consultório que são mutadas, fizeram a pesquisa, têm mutação, e se submeteram às cirurgias. Fizeram a retirada da mama, que é a mastectomia, a oforectomia, que é a retirada dos ovários, e a esterectomia. E estão lá fazendo lindamente sua reposição hormonal. Então, é possível, mas a gente precisa de um acompanhamento com geneticista, com oncologista, né? Hoje temos os testes genéticos. Então, com isso, você consegue ter uma segurança maior em poder seguir com a reposição ou não. Mas também não dá para dizer, não, minha mãe teve câncer, eu não posso usar, estou fadada a sofrer. Não, não é assim. Ia chegar nesse ponto. Minha mãe teve câncer de mama e ela morre de medo. Não façam reposição hormonal. Somos 3 mulheres em casa. Não faça reposição hormonal, não faça. E às vezes fica até com o pé atrás. Mas é aquela coisa, Patrícia, que a gente observa. O risco do câncer, ele é muito maior pelo nosso estilo de vida do que simplesmente por uma reposição. Perfeito. Então, a reposição, ela pode aumentar o seu risco. Tem trabalhos que mostram que pode, sim, aumentar discretamente esse risco. Mas o sedentarismo, a alimentação inadequada, o sobrepeso, a obesidade, o etilismo, o impacto que isso leva ao aumento do risco do câncer é muito maior. Então, às vezes, a reposição, o discreto risco que ela traz para você, ela lhe traz uma qualidade de vida que compensa. Porque você consegue ter uma vida mais saudável, com isso você diminui o seu risco de câncer e isso fica ali balanceado. Então, tem que avaliar direitinho. Mas não acho que dá para dizer assim, não pode e acabou. Claro, tem médicos hoje e tecnologia exatamente para ajudar a gente nesse processo, né? Exatamente. Ela teve câncer lá atrás, tem 13 anos, então muita coisa já andou. Muita. Ró, quais são as vitaminas essenciais na menopausa? A gente já falou de algumas aqui. Vitamina D, que a gente falou que é uma das mais importantes, a vitamina K2. E não adianta só o sol, né? Não vai dar mesmo. Com só o sol, você teria que ficar um bom tempo exposto em um horário de pico. Meio-dia, sem roupa nenhuma, lá estatalado no sol. E aí o risco de câncer de pele. Você fica preocupada com a pele também, né? Sim. Então, a vitamina D é responsável por muita coisa, né? Várias reações no corpo, mas ela sozinha não é o ideal, principalmente para a parte de retenção do cálcio, né? Você precisa da vitamina K2 e MK7, que ela vai direcionar para que também não tenha o enrijecimento dessas artérias. As vitaminas do complexo B, B12, B6, muito importante, né? Acho que são as mais importantes. Mas também tem a vitamina E. Então, eu acho assim, acaba que são muito importantes e que a gente não tem na quantidade que a gente deveria na alimentação. Então, esse é um questionamento das pacientes, né? Mas eu queria tirar da alimentação, eu gosto de ser natural, eu acho que tem que ser da comida. Sim, deveria ser. Mas, infelizmente, a gente não consegue. O mundo ideal é diferente do mundo possível. Pouco, né? Não tem, você perde consegue. muito na absorção, né? A gente sabe disso, não tem a quantidade que deveria quando você está suplementando. Então, não tem como. Né? Tem muita mulher que diz, meu prato é super colorido, eu como muita fruta, verdura, vegetais, legumes. Não é suficiente. Exato, não é. Então, pode ser que ela precise de uma quantidade menor de suplementação. Então, a concentração que você ia botar para outra pessoa que não come nada disso seria muito maior, mas não dá. Infelizmente, não dá. Essa alimentação vai ser bom, que não é uma alimentação que está ajudando a inflamar. Né? Sim. Ela está fazendo tudo certinho. Mas não é suficiente. Não tem como ser, né? Nós temos marcadores em vitaminas e minerais, né? E a importância de um mineral mesmo, mineral quelato, a gente tem que fazer a correção do fator dele, que ele não está 100%. Então, você imagina quanto disso que você vai conseguir absorver num alimento. É muito difícil mesmo. E esse corpo inflamado, hein, doutora, como é que ele fica? Então, a inflamação crônica subclínica, ela tem repercussão em todos os sistemas, principalmente na questão cardiovascular. Então, é uma paciente que chega com risco cardiovascular absurdo. E até a suplementação você tem que ter cuidado, porque se é o intestino que também não está legal, a depender do que você esteja suplementando, ele vai seguir uma via metabólica que vai aumentar ainda mais o seu risco. Então, por isso que eu falo, não adianta você entender só de menopausa, só de sistema reprodutivo. Você tem que entender de tudo, de medicina, de fisiologia humana. Né? E a alimentação é extremamente importante, a atividade física é extremamente importante, mas a gente sabe o papel do ômega. O ômega entra aí de uma forma muito bacana, né? Com esse potencial efeito anti-inflamatório. A cúrcuma também vem ajudar nisso. E, então, assim, é uma paciente que precisa ser olhada amplamente mesmo. E as filhas dessas mulheres, quer dizer, da filha das mulheres de forma geral, também já devem começar esse cuidado cedo, né? Mesmo colocando numa escolinha de balé, numa escolinha de judô, mas já é um bom começo.
Isso, e eu acho que a gente está vivendo muito isso. A pandemia trouxe isso pra gente, né? Então, quem sobrevivia era quem tinha saúde. E desde então, olha os clubes de corrida crescendo cada vez mais, olha as crianças participando disso. E hoje, quando a gente fala em menopausa, grande parte da população vivendo isso aí, a gente já começa a preocupar, poxa, como é que eu faço para prevenir de fato? Como é que eu faço para chegar bem aqui? Então, eu tenho várias pacientes no consultório que chegam, eu tenho 35, 38 anos, já tive meus filhos, eu não tenho queixa nenhuma, mas eu quero me preparar para a menopausa. Eu chego e me arrepio, gente, É lindo eu tô vivendo isso, um mundo né? ideal. Então, as pessoas estão com essa consciência. Então, a criança hoje faz um balé ou faz um futebol, um futsal, não é apenas para cumprir tabela. A própria criança entende que é saudável, que precisa se exercitar. Um dia desse, meu filho, ele tem 5 anos, ele tava, mãe, tô com uma dor na perna. Mãe, eu acho que eu não tô me exercitando direito, né? Então, assim, eles veem a gente, o nosso estilo de vida, e isso já serve, né, de inspiração. Então, eu acho que vai ser uma nova geração, vai ser diferente, sabe? Quando você fala de atividade física, qualquer atividade física ou alguma específica faz mais sentido? Faz, sim. A gente sabe que a musculação é extremamente importante. Então, o que é que traz autonomia e saúde para o idoso é músculo. Então, o que é que lhe permite ir no mercado sozinha, levantar, sentar, pentear seu cabelo, se vestir, é a musculatura. E a gente sabe que na menopausa, com a falta do estrogênio, aumenta muito o risco de osteoporose. E o que é que vai dar sustentação óssea? Diminuir o risco de queda, diminuir o risco de fratura? É músculo. Então, não tem jeito. Muitas pacientes chegam sedentárias e falam, eu odeio musculação, eu odeio aquele clima. Eu falo, vamos começar com qualquer coisa, eu só preciso que você se movimente. Vai ser uma dança, vai ser um yoga, vai ser o que você quiser. Mas vamos estabelecer um prazo. Daqui a 6 meses, tem coisas que serão inegociáveis. E, dentre elas, é a musculação. Ou seja, eu ouvi mais cedo que a gente tem que fazer um banco de músculo. Exatamente. Né? Então, ou seja, a gente tem que começar essa poupança já desde quando? Desde sempre, desde a infância. Então, assim, é estimulando nossos filhos na atividade física e desde jovem, né? 16, 18 anos, você pode entrar na musculação e principalmente você aprender a ter prazer com aquilo, acabou. Então, é a mudança mesmo do mindset. Você vai ter aquilo não como obrigação, você vai ter prazer naquilo que você está fazendo. É a mesma história, não vamos fazer dieta. A gente vai mudar a nossa relação com a comida. A forma de se relacionar, a forma de comer vai ser diferente. Não porque eu preciso emagrecer, mas porque eu quero viver mais e com qualidade. E manutenção, né? E a manutenção. É como um médico uma vez, um ortopedista me disse, Patrícia, a gente pense como um carro. Né? O carro precisa de manutenção para funcionar bem. Assim é como a gente. Exatamente. E é muito mais fácil se você tem prazer nisso que você faz. Você falou, né, que você corria e tal, que você corre. Eu vou voltar com fé em Deus. Vou cobrar. Então, assim, é algo que lhe traz saúde e é algo prazeroso. Tem coisa melhor do que isso? É igual ao trabalho. Você passa a maior parte do tempo no trabalho. Se você puder escolher algo que lhe dê prazer, que lhe faça bem, poxa, é isso que é a vida, né? Sim. Então, se a gente ensina isso desde lá de trás, desde a infância, é muito mais fácil. E antes tinha muito essa ideia, não, se eu quero emagrecer, eu preciso fazer aeróbico. O aeróbico é extremamente importante, principalmente para a saúde cardiovascular. Mas quando a gente fala nessa questão da menopausa, do envelhecimento, a musculação tem seu lugar. Então, um não exclui o outro, sabe? Sim. Mas O mais indicado é a musculação. musculação. Com certeza. Paulo, vitaminas, minerais e fitoterápicos são indicados também para minimizar esses efeitos da menopausa? Sim, com certeza. A gente comentou sobre o ferro, é muito importante. Sim. A vitamina D. Cito também a amora, que vai auxiliar nessa questão de calores, diminuir um pouco. Claro que com a associação dos hormônios, com orientação médica também. Não é só suplementar, é realmente ter uma orientação para a paciente ter o Deixa eu só te esperado. cortar rapidinho, desculpa. Você falou em amora. Se eu chupar a amora, ajuda? Ou é aquela questão que a gente discutiu aqui? Você teria que ter uma Ajuda, mas tem que ter quantidade enorme de Isso. amoras. A questão da 1 absorção. quilo de amora por Isso. dia. Que é um pouco difícil hoje, né? A questão do tempo, o estresse também. Então, assim, o ideal é realmente ter um fitoterápico padronizado, para realmente ter uma absorção. Tá, eu vou lá na doutora, ela passa. Eu quero X disso para você tomar, que é isso que está faltando para Isso. vocês. É mais ou menos assim que funciona? Isso. E os fitoterápicos, eles entram num lugar importante, que são aquelas pacientes que têm contraindicação à reposição hormonal. Sim. Então, uma paciente que a gente fez lá a estratificação de risco, deu um risco alto e a gente chegou à conclusão que não vai valer a pena fazer a reposição. E aí, ela vai ficar fadada aos calorões e à irritabilidade e aquela confusão toda? Não.
né? Então, tem as medicações que são aprovadas para isso, principalmente das classes de antidepressivos, e que fazem o tratamento adequado. Mas eu tenho as pacientes que falam, não, eu não quero partir para isso, eu quero tentar um fitoterápico. E a gente tem excelente resposta. Demorado, que a gente tem na cabeça que vai demorar demais eu Não, começar a sentir não os demora. efeitos. Mas é isso, Patrícia, tudo age em sinergismo. Então, não dá para ela continuar com sobrepeso, sedentária e só tomando amora e achando que vai resolver. Não vai. E tem os fito-hormônios também, né, doutora? Exatamente. Quando ela não faz essa reposição Quando não hormonal, pode né? fazer a reposição e a gente tem excelentes respostas. A sensação de cansaço anda de mãos dadas, né? Com outro sintoma, que é muito comum também na menopausa, dificuldade para dormir. Nossa, a gente fica esgotada demais. A queda do estrogênio é o principal responsável por isso, né? E a falta da progesterona também tem esse impacto importante no sono. E, além disso, os fogachos, que são essas ondas de calor, tem algumas mulheres que apresentam à noite. Engraçado, uma colega médica, ginecologista, que trata menopausa, tá nessa fase aí dos seus 50 anos e começou a brigar com o marido, dizendo que o ar-condicionado estava quebrado. Tem que chamar o rapaz para consertar. Poxa, eu não tô conseguindo dormir. Ele, meu amor, deixa eu só te falar uma coisa. Eu não tô suportando mais o frio que tá fazendo esse quarto. E ela, não é possível. Aí ela, gente, será que pode ser a menopausa? Então, assim, isso tem um impacto importante na qualidade do sono. Independente dos fogachos, a própria alteração de humor mesmo, né? A mulher fica mais irritada, tem uma oscilação importante, então ela não consegue fazer aquele descenso noturno do cortisol para ter um relaxamento mais adequado. Às vezes ela consegue pegar no sono, mas cursa com vários despertares, e aí a gente tem inúmeros fitoterápicos que são fantásticos nessa jornada aí. Dá para falar alguns? Gosto muito do Relora. A Relora, ela melhora muito essa curva do cortisol, o 5-HTP, principalmente nas pacientes que têm quadro de ansiedade associado. A melatonina, que ela vai entrar com ação antioxidante, anti-inflamatória, mas ela também tem um potencial aí nessa indução do sono. Então, tem a própria passiflora, a melissa, o mulugum, tudo isso que ajuda bastante a gente nessa caminhada aí. Paulo, você que está nesse meio aí, o que a mulherada mais reclama com você? Olha, principalmente o calor. O estresse também, a questão do cortisol elevado. Essa ansiedade, o nervosismo, qualquer coisa explode. Então a gente trabalha muito essa parte de fitoterapia para auxiliar nesse processo. Em diminuir os impactos, né? Tem que diminuir, meu filho, porque senão a mulher pira. São muitos sintomas, né? São muitos sintomas. Não, eu não fazia ideia da quantidade de sintomas. Que a gente começa assim, primeiro o cabelo, né? A perda e o afinamento, né? A pele, que você já enxerga muito claramente, aí vem sono, irritação, né? A memória, né? A cognição, de uma hora para outra você tem dificuldades, muito, né? Eu tô perdendo minha memória mesmo, às vezes eu vou fazer uma coisa do nada, o que eu vim fazer aqui? E aí vem irritação, vem peso, né? O que mais? Osteopenia, osteoporose, você vê o músculo de uma hora para outra derreter, né? A questão do intestino, que a gente sabe que está ligado a tudo. Então, são muitas coisas, né? Para você. Dispareunia, né? Que é a dor na relação sexual, o ressecamento vaginal, né? Então, a libido, né? Como é que essa mulher tem tantos sintomas de vez? Ela, com certeza ela vai estar irritada, ela vai estar desanimada, ela vai estar com depressão, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Querer engargalar o primeiro que aparecer ali na frente dela. E às vezes essa mulher tem quase todos, né? Nem todas têm tudo, mas tem quase o conjunto da obra aí. Então, claro, tem todo um processo, né, doutora, que vai começar, como vai desinflamar essa mulher, pensamento, movimento, é isso que a gente tem que falar, e o alimento, né? Nada pode estar dissociado. Mas a suplementação vai ajudar em muita coisa aqui, né? Ajuda muito. E imagine assim, hoje, com todo esse esclarecimento, a gente ainda sofre. Olha você falando, né? O que você sofre. Imagina uns anos atrás que nem se falava, ninguém nem sabia o que era isso. Você viver essa confusão toda, você não se reconhece. Porque o que está acontecendo, né? Os pacientes falam assim, doutora, eu não me aguento mais, nem eu me aguento. Quem dirá meus filhos, meu marido, quem está ao meu lado. Então, assim, poxa, que bom que hoje a gente tem esse espaço para poder falar, que bom que hoje a gente tem esses tratamentos, essas formulações, tudo isso para poder ajudar na qualidade de vida. Porque é isso, né? Boa parte da vida agora a gente vai passar não tem volta, na menopausa. Eu brinco assim. E a gente quer viver, senão morre. Então, a gente quer viver muito tempo nisso aí. Eu brinco assim, eu não vou ter mais a pele que minha filha tem aos 19, né? Daqui para frente você pelo menos ter quanto tempo eu vou ter de saudabilidade, né? Como eu vou chegar aos 80, aos 90, porque é um caminhar, você vai chegar, a não ser que morra antes, né? E você quer estar com pelo menos o controle da sanidade, do movimento, exato. né?
E é muito importante estar cuidando logo. E eu acho tão importante que a gente troque, né? Troque essas informações. Hoje as mulheres sabem o que fica melhor. Por exemplo, eu tomo o blend de magnésio, como eu estava lhe falando. Eu acho excelente, mas eu também tomo a creatina, porque para mim, eu acho que de todos os sintomas, para mim, o que eu mais demorei a aceitar foi que estava afetando minha memória e minha cognição. Falei, gente, eu não tive o fogacho, né? Então eu não me preocupei com isso, nem a insônia. Mas o resto, né? E você está no mercado de trabalho masculino, que a gente não pode esquecer isso. Machista. Com mulheres muito mais novas, aí com sua carga hormonal, beleza, fazendo atividade física. Então você tem que correr atrás, porque a não ser que se aposente agora, né? E ninguém quer Ninguém parar. quer, não, de jeito Ninguém nenhum. quer parar. Imagina ficar em casa. Não. Não, aí pira de vez, né? Pira total. E a creatina é excelente, né? Para a parte de cognição, né? Para Agora, músculo e cognição. Esse estresse, essa irritabilidade, né, que a mulher fica, afasta um pouco também, ela se afasta um pouco dos amigos e aí acaba se fechando mais. Isso é pior. É pior, é esse embotamento Acontece social, né? isso? Acontece muito. Primeiro porque até ela se dá conta e aceitar. Existe todo um processo de aceitação. Então, até ela aceitar o que está acontecendo e buscar ajuda, é tanta impaciência que ela quer mesmo se isolar. É difícil? Tem mulher que não aceita de jeito nenhum. Não tô. Muito, porque você aceitar a menopausa, antigamente, né? Pelo menos assim, muitas mulheres veem como se fosse o fim. É o fim da vida, tô velha. E não é assim. É o fim de uma vida reprodutiva e o início de toda uma nova vida que vem pela frente. Mas existia muito preconceito em relação à menopausa, né? Então, se falar sobre isso era assumir que realmente acabou. Para mim já deu, meu tempo passou. Então, eu ainda tenho pacientes que chegam negando isso, que não querem aceitar. E aí, quando a gente dá o diagnóstico, chora, é aquela confusão toda, mas a gente tenta ressignificar isso aí. É uma nova fase que tem tudo para ser fantástica. Entender esse corpo agora, né? Exatamente. Fazer E se ele acolher. ser o melhor São todas nessa as idade. fases que a gente passa e cada um com sua beleza de ser. E a gente tem que se preparar para cada uma delas. E é o momento de abraçar essa mulher, né? Com certeza. E por isso que é importante que o parceiro participe, que os filhos entendam isso, né? Porque é uma questão que mexe com toda a estrutura familiar. Não vai mexer só com ela. Ah, sem dúvida nenhuma. A senhora falou que tem paciente que chega cedo, pedindo já para se preparar para essa fase, né, da menopausa. Tem paciente que já chega lá para as tantas? Tem. E aí que é triste isso, porque existe uma janela de oportunidade, que é aquele período de 10 anos entre o momento que você entra na menopausa e esse período que você pode iniciar a reposição hormonal. Acredito que daqui a um tempo isso vai mudar com novos trabalhos saindo, mas é o que a gente ainda tem de segurança. Por que isso, né? O estrogênio é nosso principal hormônio cardioprotetor e ele traz a flexibilidade dessas nossas artérias. Então, na carência do estrogênio por esse período de 10 anos, as artérias se tornam rígidas, elas ficam mais endurecidas, digamos assim. E depois desse tempo, você joga esse hormônio, você tem um risco maior de um evento cardiovascular. Então, se a paciente chega depois de 10 anos da menopausa sem usar hormônio, aí não dá mais para a gente iniciar isso. O tratamento já não... Já não vai ser o tratamento ideal que ela mereceria lá no início. Então tem que ser aquela paciente corretinha que a senhora ficou feliz, Exato. que chegou lá aos 35, doutora, quero me preparar. Tem que ser assim mesmo. O ideal é que seja assim. 35 é uma idade bacana para querer começar a se Ainda preparar? Ou É o que eu falo, a preparação eu quero que seja desde a infância. Eu não quero que você tenha que mudar o seu estilo de vida porque agora eu vou entrar na menopausa. Não, você vai manter uma alimentação bacana, uma atividade física bacana. Mas eu acho que, assim, 35 é muito cedo para você já pensar em suplementar pensando em menopausa. Não. Mas uma mulher que está ali nos seus 42, 43 anos, eu acho que já é legal. Paulo? Quer complementar? É importante, questão? né? Essa aceitação da mulher. Até para ela começar a entender e se preparar para esse momento, diminuindo esses efeitos negativos, né? A questão do calor, a parte cognitiva, a parte energética também. Então, é se conscientizar que vai passar por esse período da menopausa e vai passar bem. Com acompanhamento médico, suplementando e praticando atividade física. São fatores essenciais para a mulher chegar na menopausa bem. E assim, Patrícia, a gente observa que as pacientes que chegam dessa forma, elas são menos sintomáticas. Então, quem já tem uma alimentação bacana, quem já treina bastante e tudo, tem sintomas? Tem, mas tem um impacto menor, sabe? E até com menores doses hormonais, uma quantidade menor de suplementação, você consegue otimizar essa mulher mais rápido. Tem pacientes que começam previamente todo esse preparo e passam assim ilesas. Se você perguntar fogacho, que é isso? Não sei o que é.
porque a gente consegue identificar toda essa queda hormonal e todo esse processo antes dele se instalar. Eu brinco assim, quando eu estou explicando para elas, né, que a menopausa são 12 meses, mas eu não preciso esperar isso para começar a tratar. Aí eu falo, eu não preciso esperar você despencar do penhasco, cair lá no chão para eu te salvar. Eu vou tentar te pegar aqui no meio do caminho. E a maioria com certeza aceita, porque ninguém quer ficar mal. Com certeza, com certeza. É um negocinho chato, viu? Ô, doutora Ró, quais são os tipos, né, de suplementos que vocês lá na Singular oferecem? Depois de passar, lógico, obviamente, pelos médicos. A gente atende a uma prescrição. Né? Que Individualizadíssimo. fique claro isso, né? De um médico ou da nutricionista, porque é um tratamento multifatorial, né? E envolve também outras profissões. Mas a suplementação, ela contempla fitoterápicos, vitaminas, minerais, nutracêuticos, o grupo dos probióticos, prebióticos, pós-bióticos, paraprobióticos, né? Então, você tem toda uma gama de suplementos aí que vai atuar em várias coisas. Então, o ômega serve para uma proteção cardiovascular, mas também estimula a parte neurológica. Você tem vitamina D contemplando várias reações. Então, a gente tem muitos suplementos para estar falando aqui. E de várias formas, né? Sim, no caso de músculo mesmo, né? Músculo é uma farmácia, músculo salva. Então, você tem que ajudar essa mulher quando ela for fazer esse exercício, essa musculação. A gente tem whey, a gente tem creatina, tem glutamina. Você tem suplementos que vão ajudar, né, no estímulo muscular, da força muscular. A gente tem o Pepstrong, né, que é extraído da fava, do feijão, e que hoje tem muitos benefícios. Foi criado por uma tecnologia, né, que a gente chama de inteligência artificial. Então, é um fenômeno, porque às vezes até se a pessoa não for fazer o exercício, ele consegue ter um ganho muscular. Mas não é esse aqui o que a gente pensa, né? A gente tem que ajudar esse corpo, né? Então, é muito importante não esquecer desse músculo. Porque o músculo, inclusive, evita, né, várias doenças neurodegenerativas. E a suplementação, como o Ró está falando, ela ajuda muitas vezes na recuperação. Então, aquela mulher que já está sem energia, que já está cansada, aí ela vai pela força do ódio e consegue fazer atividade física. Ela volta tão acabada que ela fala, isso não é de Deus, eu não vou mais. O resto de energia que eu tinha, gastei nesse negócio, não vou conseguir trabalhar. E o suplemento dá justamente essa energia, né, esse reforço a recuperação, né? Então, essa recuperação pós-treino, ela é otimizada. E o empurrãozinho que ela precisa, assim, aí eu falo, você nunca vai acordar, hoje eu vou malhar, não vai acontecer isso. Então, você vai assim, sabe, pedindo, oh, Deus, me disciplina, ajuda. Né? Mas... Agora, quer saber, depois que a gente vai treinar... É bom. A gente fala, poxa, que bom que eu vim treinar, né? Que a gente volta com... Eu digo que eu volto descansada. Quando eu tô muito cansada que eu vou treinar, eu volto descansada. As pessoas falam, você é maluca, vai viajar, vai levar tênis? Eu falei, vou correr porque eu preciso descansar. Descansar a mente também. É exatamente isso. Então, é uma relação bacana que você conseguiu construir com a atividade física. Infelizmente, não é todo mundo que enxerga dessa forma. As pacientes ficam assim, tô esperando essa tal da endorfina chegar, que ela não chegou. Aí é porque você não malhou certo. Se malhar certinho, ela vai chegar, você vai sentir. Ô, gente, muito obrigada. Que papo muito bacana, viu? A gente poderia ficar aqui por um bom tempo mais, horas, né? Mas eu vou pedir para a senhora, por favor, olha para aquela câmera ali e mandar um recado para as mulheres que estão nos assistindo. Fale um pouquinho para elas. Se cuidem antes, não espere chegar. Pois é, meus amores, como eu costumo chamar vocês, né? Então, assim, a menopausa pode e deve ser uma das melhores fases das nossas vidas, mas não espere se deparar com a dificuldade para se movimentar e querer mudar. Então, já pense no futuro que você quer construir, em como você quer envelhecer, com autonomia, com saúde, com tranquilidade, e vamos juntas começar esse trabalho o quanto antes. Não tem idade para começar, nunca é tarde, então também não adianta falar assim, já passou, já era, não, nunca é tarde, sempre tem jeito, a gente sempre consegue fazer alguma coisa, e vamos juntas nessa caminhada. De mãos dadas, sempre, com tripé. Médico, ginecologista, que mais? A atividade física é extremamente importante e o nutricionista também entra aí. É e isso. A suplementação. E a suplementação, sempre. Vou, inclusive, passar no médico para pegar minha receita, minha suplementação, fazer os exames, obviamente, antes, para depois começar de uma forma correta a suplementação que a gente precisa fazer. Olha, o evento que acontecerá, a 5Cast, na verdade, é um podcast da Singular Pharma, um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade e vida saudável. Este evento acontecerá aqui em Salvador nos próximos dias 25 e 26 de outubro. Vai reunir os maiores nomes da medicina preventiva do Brasil. É o que digo sempre, não se inscreveu, corra, mas corra mesmo, as vagas são
estão no finalzinho já, quase não tem. Então vai lá no site www.conectsalvador, conecte com 2ns.com.br. Visite também a nossa página oficial do Congresso no Instagram, @conectsalvador. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui comigo nesse estúdio. Que bate-papo bacana. Vamos brindar? Vamos, Opa! Momento muito especial aí, ó. Salve a menopausa, porque eu vou ficar amiga dela. Vai sim, vai ser sua melhor amiga, você vai ver. Olha, no próximo episódio do Singlecast, a gente vai falar sobre pré-treino, pós-treinos mais indicados para ter mais energia. Isso aí serve para todo mundo, não só para mulher menopausada, viu, gente? Quem vai estar comigo? Marcelo Caldas, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, Juliette Moreira, farmacêutica da Singular Pharma, e Jonathan Merlo, atleta da Singular Pharma, atleta de alto rendimento, triatleta e também nutricionista. Eu espero todos vocês no nosso próximo Singlecast. Até mais!